Boa tarde, gente. Estou aqui de novo, mais uma vez, para um bate-papo muito especial hoje com a querida Diana Tati. Diana é formada em letras pela USP, tem mestrado e doutorado em educação, também pela mesma universidade. Trabalhou de diversas formas, tanto em graduação quanto em pós-graduação, como docente e também em outros cargos ligados à pedagogia, e é integrante do grupo musical para crianças e adultos Tiqueque, que esse ano completa 2 décadas de vida e é cada vez mais um sucesso incontestável para todo mundo que tem filho ou que se liga no universo da criança, da educação, da pedagogia, da arte, enfim. Diana Tati, vamos chamá-la? Vamos ver como é que eu faço agora para chamar você, Diana. Aham, vamos ver aqui. Oiê, tudo bom? Fazia um bocadinho de tempo que eu não fazia esse clique no convidar, tava me batendo aqui. Olha, eu tava pensando nisso agora há pouco. Falei assim, nossa, faz tempo essa coisa de live, hein? Pois Eu também fui é, entrar para relembrar. tem que ter tutorial. É, a gente estava tão acostumado nisso antes, né? Ainda bem que passou. Fazia toda semana, às vezes 2 vezes por semana, mas o Instagram também muda, né, as ferramentas. É verdade. Desculpa, desculpa, furada. Como é que você tá? Tudo certo, tudo certo. E você, Thiago? Muito, muito, tudo bem também. Muito bem-vinda. Prazer Tô- enorme, um prazer imenso conversar com você. Desde já, todo do meu carinho, meu respeito pelo lindo trabalho que você desenvolve. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada aí com esse convite. Imagina, eu que fiquei feliz de você ter aceito. Que bom. Bom, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta. Você pertence a uma família que definitivamente dispensa apresentações, né? A família Tati é uma reserva ecológica, artística, não só da vanguarda paulista, como do Brasil todo. Então, eu imagino que para você tenha sido mais ou menos orgânico desde sempre, orgânica, desde sempre essa sua relação com a música e também com o mundo acadêmico. Mas eu queria que você contasse, né, e Tá. dissesse também de que modo surgiu essa especificidade com o mundo da criança, embora também haja antecedentes na Também estava família. lá na família. A genética é poderosa. Sim, sim. Mas queria que você contasse de Tá, você. legal. Eu acho que é engraçado que vou começar por o oposto disso. Recentemente, nos últimos anos, eu tive uma experiência intensa, assim, de trabalhar no mundo corporativo. E Sim. aí eu me dei conta o quanto eu não tinha nenhuma referência na minha família, não tem uma pessoa que trabalhe numa empresa assim, que pudesse falar, olha, é assim mesmo ou não é, e pudesse trocar uma ideia. Então eu acho engraçado por contraste, assim, essa coisa que para mim sempre foi muito óbvia, né, da arte, por conta do contexto familiar, e que na verdade é tão atípico, né, assim. Mas rolou um pouco isso, assim. E olha que o meu avô, que era o Tati, pai dessa geração de artistas, né? Ele era Tatizão. advogado, ele era advogado, assim, não é que tinha já uma coisa aí, ele gostava muito de música. E a minha avó, muito de ler, né? Então tinha esse histórico. Mas ele foi muito apoiando. E aí acho que o Luiz, que é o mais velho dos irmãos, né? Ele foi quem se lançou na música, levou o Paulo. E aí acho que os próprios irmãos foram sendo influência para os demais, né? Fato é que Claro. dos 5 filhos ali, que são meu pai, mais os irmãos, todos trabalham com arte e também acabaram se casando com artistas de várias linguagens, né? Então, artes visuais, música, teatro, até arquitetura, todas, mas é sempre ligado a esse universo das artes. Então, E da eu, quando. criação, de alguma maneira, né? Sim, sim.
Então, assim, a gente viveu isso desde a infância, tanto num âmbito muito de brincadeira, assim, tipo, eu tô falando a gente, assim, eu e as minhas primas, né? Porque daí logo abaixo vieram uma geração a segunda geração desses irmãos, que são várias primas, e a nossa maior brincadeira era, assim, festa de aniversário, era fazer peça de teatro, assim, a gente vivia muito esse mundo, né? Delícia. E aí a gente brincava só disso. E, enfim, eu fiz teatro desde muito pequena, era natural, assim, sabe? Que nem hoje em dia é meio óbvio fazer natação, assim, a gente fazia teatro. Todas. Nota-se. É. E aí, ao mesmo tempo que tinha esse caldo aí, esse contexto, esse cenário familiar, ao mesmo tempo o Paulo estava começando a palavra cantada. E aí a gente fez parte do início ali. Então, é Uma muito foto louco. linda, né, de vocês todas no palco, a Você Bel, viu? inclusive. Eu vi. Aquela foto Um muito espetáculo. histórica, com a Mônica Salmazo, imagina Com a que Mônica, minha querida, honra. maravilhosa. Então, aquele foi o espetáculo do Canções de Ninar, que foi o primeiro álbum lançado pela Palavra Cantada, que era um projeto ainda bem embrionário, assim, na ocasião. E aí a gente fez parte do show. Então, eu comecei nos palcos com 11 anos. Imagina que loucura. Foi quase 30 anos de palco. É um espetáculo, é muito lindo isso. E aí foi isso, assim, da gente começou, como você falou, assim, é uma coisa muito orgânica, tanto é que é engraçado, porque assim, isso tanto fazia parte da minha vida e era tão natural assim, sem muita reflexão, que quando eu comecei no começo de uma vida profissional, fui fazer faculdade, eu nem cogitei, assim, o Tique que ele nasceu muito de uma forma assim que foi acontecendo. Eu nunca imaginei em ser uma profissão assim prioritária, sabe? Tanto é que eu fui seguindo uma outra carreira em paralelo, assim, como se aquilo fosse quase que uma extensão da vida privada, né? Obviamente, depois, com o tempo, a coisa foi ganhando uma conotação um pouco mais profissional, mas vinha tão de cedo, assim, tão desde sempre, que eu não tinha me dado conta de que aquilo podia ser um caminho profissional, assim. Mas o Tiqueque e a sua entrada ou saída, que eu tenho o ano de 2003 na cabeça. 2001, o que começou. 2000, então tem mais de 20. Tem mais de 20. A gente fez, Vocês inclusive. descontaram o período da pandemia. Olha, foi o período que a gente trabalhou muito. Eu sei. Eu estou provocando. Assim que a gente voltou para o palco, assim, no momento que deu, né, meio pós a parte aguda da pandemia, a gente fez um show de 20 anos. A gente fez a comemoração do show de 20 anos em 2021. Entendi, entendi. E aí a faculdade, quando você entrou para letras, foi quando exatamente? Só Então, para o me. TQQ já existia. O Já existe. TQQ começou em 2001 e eu entrei na Letras em 2002. Peguei Tá. Porque eu a guardei grande greve lá da 2003. Não entendi, desculpa, te Não, interrompi. que eu peguei a grande greve que teve também quando eu tinha entrado na faculdade, Ah, em sim. 2002. Entendi. Mas o que você estava perguntando? Não sei que eu guardei a data de 2003, por alguma razão eu guardei um 2003 aí, alguma coisa, não sei. Fui fuçar o seu currículo e devo ter me embaralhado nas datas. A pessoa que trabalha com números. É, tudo bem, tudo bem. Faz bastante tempo mesmo assim. Mas de qualquer modo, o seu vínculo com as letras é genuíno, é legítimo, se perpetuou depois em mestrado e doutorado. Mas já na faculdade, já na graduação, pintou a história do interesse pela temática do que você chama de o aluno difícil, ou ainda não? Então, é engraçado, assim, eu tive um caminho
tortuoso, apesar de hoje conseguir reconhecer que de fato eu tenho uma ligação com as letras no sentido da linguagem, do estudo da linguagem, assim, é um campo que me interessa. Mas para ser bem sincera, eu entrei direto do colegial, assim, eu era muito nova e eu achava que eu falava assim, eu gosto de literatura. E eu tinha uma coisa já com o italiano, que minha mãe mora na Itália, então eu já tinha um interesse em estudar um pouco mais o italiano que eu já falava, mas eu queria formalizar assim, esse saber. Então foi uma conjuntura ali que, dentre as opções, eu entrei na letras. Depois do primeiro ano da Eu faculdade. te vi cantando em italiano numa live com a Elise. Elise maravilhosa. Você vê? Ela cantando em francês e você em italiano, as duas dando um É baile na casa do verdade. Vinícius de Moraes. Foi muito legal mesmo. Foi lindo. E você cantando assim como fala o português. Lindo. Porque eu aprendi desde muito pequeno italiano, mas eu queria estudar um pouco mais o idioma, né? Claro, claro. E depois de um ano na letras, eu até tentei ir para o teatro. Eu prestei AD, que é a escola, né, de teatro profissionalizante da USP, não passei, é super difícil. E aí acabei ficando na letras mesmo. Foi um curso que eu toquei, assim, claro que acho que aproveitei ali uma série de coisas, né? A parte de literatura sempre eu gostava bastante, mas eu me descobri também que eu gosto muito da estrutura da língua. Então, essas matérias que em geral ninguém gosta, tipo fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, eu amava. E o próprio É, o, italiano. a estrutura, é o esqueleto, né? É. E o próprio italiano, que eu daí estudei, foi bom, assim, mas o mais louco foi esse caminho que é louco, assim, que ao mesmo tempo, depois que eu já estava quase terminando a graduação, eu fui para a licenciatura, e daí eu falei, nossa senhora, era aqui que eu tinha que estar desde o começo, assim, porque eu Ah, tá. amei, eu fiz a licenciatura, eu lembro que todo mundo ficava fazendo, levando assim meio nas coxas, e eu assim me encontrei ali, tanto da parte do ponto de vista acadêmico, do que eu passei a estudar sobre educação. Aí eu fui fazer estágio. Eu lembro também que achava um absurdo que as pessoas burlavam o estágio, e eu tipo, me encontrei. Eu lembro muito da cena de eu estar estagiando numa escola, e aí já tinha ido algumas vezes, já tinha interagido com as crianças, então eu cheguei lá com material que eu tinha separado para fazer uma intervenção, e uma menina me encontrou e falou assim: Oi, prof. Aí eu falei: Prof, sou eu. Tipo, sabe quando cai uma ficha assim, tipo, sou eu. Essa é a minha identidade. Mudei de posição, Assim, né? me encontrei naquele lugar. E aí, o engraçado é que, ao mesmo tempo, através do italiano, eu fui parar na escola italiana, que tem aqui em São Paulo, tem uma escola, todo mundo pensa no Dante Alighieri, né? Mas tem uma escola que é italiana, de fato, internacional, vinculada ao Ministério da Educação lá da Itália, que chama Eugenio Montaglia, fica no Morumbi. E aí eu fui trabalhar nessa escola por conta do idioma. E lá eu já fui para educação infantil, Fundi 1, então eu me formei em letras. Teoricamente, eu sou licenciada para trabalhar com os mais velhos, né? Fundi 2 e médio como professor especialista. Mas eu acabei que só atuei com as crianças por conta dessa primeira experiência na escola italiana. E aí eu fui me envolvendo com os estudos sobre educação. E fato é que, assim, da minha formação, eu me vejo muito mais na FEUSP do que na FEFELESH, por onde eu comecei. Ficou lá atrás da graduação, enfim, tem ali alguma coisa interessante, mas na FEUSP eu passei daí muitos anos, porque licenciatura, mestrado, metade de um doutorado que eu estava fazendo quando veio a pandemia, e eu acabei largando no meio. Mas, assim, todos esses anos eu estive muito mais na FEUSP, né? Acho muito mais minha casa, assim. Sim. E com estudei muito mais educação do que propriamente as letras. Ficou só num campo de interesse. E no fim, o projeto de fazer um doutorado foi abortado ou ainda pode ser retomado? Olha, eu acho que
eu pretendo um dia retomar, assim, mas mudou muito também o meu ponto de interesse. E ali era uma questão de sobrevivência. Com uma filha pequena em casa, bom, você agora tá com uma filha pequena, você sabe do que eu tô falando. Na pandemia, trabalhando assim, loucamente, né? Eu falei, nossa, já era um pouco uma loucura o que eu fazia, assim, né? De trabalhar muito, tocar o tiquequê e ao mesmo tempo estar fazendo doutorado. Já estava super difícil nesse sentido, mas eu achei que ia ser um. Não dava mais, não dava. Ou sobrevivia, tinha uma vida. Me dá um segundo, vou fechar. Tá muito barulho? Tá Um tendo. pouco, mas dá para te Ah, ouvir. tá. Tá tendo uma obrinha aqui do vizinho. Peraí, deixa eu fechar essa porta. Pra melhor. Tá bom, não tem problema. Pronto, pelo menos fica mais abafadinho. Então E em foi isso, relação Thiago. Daí a o doutorado talvez eu pretendo algum dia fazer, assim, mas daí eu gosto. tem outra coisa, noutra temática, talvez. Porque assim, naquele momento ainda tinha muito eco da sala de aula e da escola. Então, assim, esse tema do aluno difícil que você mencionou, né? Assim, é um tema muito latente da sala de aula. Mas de lá para cá tem outros temas vinculados mais à gestão escolar, às redes, a questões um pouco mais amplas, assim, de amplo alcance, que que tem me provocado maiores reflexões, assim. E a questão de você não ter entrado na EAD ficou de alguma maneira na sua cabeça ou tocou adiante? Não, acho que passou. Agora eu lembrei que quando eu prestei letras também, eu prestei dança na Unicamp e passei, Ah, mas não fui. olha só. E então, assim, é engraçado porque eu acho que tinha muito essa dimensão de que a arte, ela não... Eu fiz esses dois movimentos, mas ao mesmo tempo não me parecia que eu ia me profissionalizar como artista. E você sabe que é muito engraçado, que acho que até hoje, talvez, mas enfim, até pouco tempo, às vezes, a gente viaja com o Tiquique para fazer show. E aí, sabe quando você chega no hotel, tem que preencher a ficha lá para fazer o check-in no hotel, tem profissão, eu coloco professora. Tem lá, você tá viajando a trabalho? Tô. Eu nunca O que consegui que você faz? Canto, componho? O que que Aí, qual você a é, sua professor? profissão? Professora. Máximo. Então, Realmente, mas você sabe que muitas vezes que eu vejo clipes e vídeos e shows de vocês com a Cecília, ela sabe tudo decor. Minha filha não tem nem 2 anos de idade, e ela vê a miniatura dos clipes e ela aponta, por exemplo, tem comida boa, ela fala a boa. Ela tem os códigos verbais dela. Então ela aponta e fala a boa. Ou a formiguinha, ela faz com a mãozinha. E assim, assistindo vocês desde o início, quem descobriu o Tiquequi aqui em casa foi a Lia, minha esposa, que inclusive está nos assistindo, com a Cecília dormindo. E, e a gente sempre comenta como você tem, sim, uma consciência corporal linda, é lindo te ver dançar, você tem uma coisa, né, na sua expressão corporal que parece, eu não sei se eu diria que parece a coisa de uma bailarina, mas de alguém que tem essa relação com esse universo e o brilho nos teus olhos, a maneira, a garra com que você pega o palco. O palco é seu, você tem uma consciência cênica, de espaço cênico, que chama muito a atenção. Como eu sou do teatro, eu fico muito atento à teatralidade do Tiqueque. E é curioso você falar que prestou EAD. Agora, eu acho que ser recusada pela EAD deve ser um troço que dá sorte, porque um dos maiores diretores da história do teatro brasileiro, que é Amir Haddad, foi recusado pela EAD e por isso fundou o Teatro Oficina. Então, olha só. é uma coisa que eu realmente acho que você não deve levar adiante essa questão. Não, foi legal que tinha uma pessoa lá conhecida da minha avó que deu até um feedback assim, em off, que eu fiz duas cenas de comédia nas duas fases, são 4 fases, né? Na primeira fase eu te apresentava uma comédia, na terceira também. Não uma comédia super cômica, mas assim, não fui pro drama, né? Assim.
E porque é isso, assim, eu não tinha muito essa referência do teatro, assim, muito. Era algo um pouco mais nessa linha do natural, assim, do espontâneo, né? Então, eu acho, no fundo, que foi uma sorte não ter passado, porque eu acho que tem uma. É surpreendente para mim ouvir você falar isso da interpretação, assim, que eu, Uhum. claro que eu sei que tem uma questão de expressão corporal, mas eu acho que muito da linguagem do Tchekeke vem do fato da gente não ter referências cênicas e corporais e de dança com tanto, é, assim, com muito rigor dessas artes. Então a gente tem uma liberdade de se apropriar do jeito que a gente bem entende, assim, A das melhor linguagens. forma de se apropriar é assim, com liberdade mesmo. E é engraçado porque mesmo no campo acadêmico, eu também fiz o mestrado muito assim, sabe? Com referências não muito canônicas, não muito de uma linha, sabe? Então Eu essa salada fiz de igualzinho. frutas que vai misturando vários sabores, assim, e isso tá muito no tiquequê também, como uma possibilidade de você ter uma liberdade de transitar. Claro que tem muitas referências, né? Porque daí eu não fiz EAD, mas eu fiz formação em clown, com os Doutores da Alegria, eu fiz muitos cursos de teatro aqui e ali. Você não me engana, Diana Tati. Você não me engana. Eu fui catando, né? Obviamente não É. é. E eu vou espremendo, daqui a pouco eu vou descobrir mais coisas sobre você no teatro. Eu fiz uma formação de contação de histórias também com a Regina Machado, então tem Uhum. muitas referências. Eu fiz muitos anos de danças brasileiras também. Então não é que. Acho importante dizer isso até, porque senão fica parecendo uma coisa que, nossa, é um talento assim que brota do nada. Não, Sim, claro que não. sim. Tem muito estudo, mas não tem um estudo formal, né? Não tem uma formação assim que está organizada para você seguir uma linha. É, claro, eu entendo perfeitamente. A Elis Regina também não tinha. Agora, eu tenho tanta Vai. pergunta, tanta pergunta. Você falou da sua relação com a linguagem. Eu também, às vezes, percebo algumas sutilezas poéticas, alguns cuidados poéticos, e até onde eu entendo, você é a letrista. Me corrija se Não, eu eu e estiver o Ema errado. a gente divide. Tem letra minha e Divide, tem letra dele. e As tem melodias são coisas só sempre dele. dele, né? Que ele que As é o melodias músico. são sempre. A ideia que eu tenho é mais ou menos essa. E de que vocês batem bola na letra. É, por exemplo, fauna, flora, os seres vivos, ele é um sabichão. Poderia ser, ele é um espertalhão. Mas você usa o sabichão, que tem a palavra bichão no meio, por exemplo. Então, isso é do Ema. Tá. Mas é intencional? Olha, vou perguntar para ele. Bom, Eu não sei. estamos falando de uma nuance que é do reino da poesia, né? Não é Então, eu espertalhão, acho. é bichão, porque estamos falando de fauna. Não sei, Sim, me sim. ocorre isso. Vou perguntar para o Ema, depois eu te Não respondo pergunta se não, foi. deixa que eu vou Porque fazer tem uma isso live com ele depois. também da poesia. Isso, boa. Tem isso também da poesia, né? Nem tudo a gente faz assim com tanto controle, às vezes vai indo, né? Mas, mas eu acho que mesmo o jeito do M compor, porque tem uma coisa muito legal do Tchekeke, que é o seguinte, quando o Tchekeke começou, a gente não compunha, a gente fazia Tá. releituras. Eu Basicamente, percebi. a gente adorava pegar músicas assim variadas de repertórios muito loucos assim, músicas populares e músicas adultas e assim, a gente até teve um show que é um que não foi documentado, mas foi o primeiro que a gente montou lá no 2001, que a gente pegou um comercial do Dedê Dream, que era aquele antigo A Pulguinha, dança do iê, iê, iê. A gente cantava no show. Muito bom, muito Então a bom. gente adorava fazer isso, assim. Aí quando o M chegou uns 4 anos depois do começo do Tchekeke. Ele Ah, trouxe. tá. Então termina de falar e depois começa a me contar a história do Tiquequê como o N chegou, Tá que isso me interessa também. bom, vou te contar.
Mas com a chegada do M, vem essa universo da composição, porque ele já compunha. Então, as canções como O Dente Mole, Trava-Língua, o Quero Começar, eram composições dele antes do Tchubequê. E aí ele trouxe. E aí a Olha, gente entra nesse universo da composição, sabe? E ainda de uma forma muito mix, com e travou. Voltou. Agora voltou. Olha que coisa, o Instagram eu tenho limite de tempo diário para não ficar muito tempo no Instagram. É um inferno. Aí, Você aí ele já veio e assim, nossa, tá muito tempo. o Quero Começar, ele é tão, vamos dizer, orgânico para essa estética de composição de vocês, que vocês têm uma assinatura, têm uma cara. A gente ouve e fala tiqueque. É impressionante. E eu jamais diria que isso era uma canção já vinda anteriormente, né? Quer dizer, no fim das contas, essa estética e essa marca, musicalmente falando, é muito devida ao En. É muito do El. Ele trouxe muito essa coisa da composição e ele compõe muito, né? Assim, não só pro Tchubequê, mas ele faz trilhas, Né? assim. Então, E ele é muito um bem. compositor de muito, assim, de trabalhar muito, né? E aí eu acho que também, de um tempo para cá, assim, com a troca, com a influência, ele também foi cada vez mais se ligando na coisa das letras também. E, e aí várias vezes a gente bate bola, troca, né? Assim, eu às vezes é, ele compõe uma música nova, às vezes eu entro um pouco para falar, essa aqui, essa parte, essa passagem, talvez. Ele volta, faz uma nova versão, assim, a gente troca bastante nesse sentido. Mas ele compõe muito, então, assim, atualmente a maioria das canções é dele, ou parcerias, né? Assim, nossas. Daí, às vezes ele tem uma melodia, me manda, às vezes eu tenho uma ideia de letra, faço qualquer melodia aleatória só para poder mandar para ele, aí ele transforma em música. Olha, é muito bom ouvir você falar isso, porque eu sou músico amador, não trabalho, nunca trabalhei com música, embora eu cante e toque alguns instrumentos e gosto, é um universo desde criança. E eu comecei a compor muito tardiamente. E eu tenho muita dificuldade de compor melodia. Mas eu não consigo fazer a letra se eu não tiver uma melodia monstro. Uhum. Eu faço assim também. Porque senão vira poesia. Eu É, tenho, eu tenho o calo da linguagem poética, porque a minha base é a poesia. Então, eu tenho feito isso que você falou. É interessante saber que é um procedimento, né? Porque eu faço aquela melodia, às vezes eu nem mando a melodia para os meus parceiros, essa melodia de que eu estou te falando. Eu faço só para eu sentir como é que cantado aquilo fica na emissão, se cabe bem na palavra, na boca. E daí eu disparo para quem eu acho que é mais adequado. Eu tenho uma parceria com TT Espíndola, tenho parceria com Lucina, com pessoas muito lindas da nossa música, mas eu tenho muito respeito pelo melodista, porque é muito nossa. difícil. Às vezes tem umas que eu fiz a letra antes que eu falo assim, não, mas eu já tinha meio cantarolado essa melodia. Aí eu acho a gravação que eu mandei pro Web, tipo, não tinha nada a ver. Já aconteceu muito comigo isso. Aí eu Com falo, certeza. nossa, ele realmente fez milagre com o que eu E mandei. quando, e quando você faz a letra imaginando uma divisão para a frase musical, e quando volta, a pessoa quebrou teu verso no meio, fez uma coisa numa estrofe, outra coisa na outra estrofe, vira completamente outra coisa. A Lucina fala que composição, que parceria é invasão consentida. É, é. E olha, muitas vezes, assim, é muito rara a coisa aí, pá, bem pronta, assim. Muitas vezes a gente faz muitas idas e vindas, sabe? Então, sei lá, se eu mando a letra, eu já mando bem acabada, porque eu sei que ele vai fazer uma melodia que eu vou precisar reencaixar ali, né? E daí, às vezes, ele já volta com uma sugestão,
ou às vezes eu volto e vice-versa. Às vezes ele me manda uma melodia, mas na hora que eu vou pondo a letra, eu falo assim, putz, o Ema, acho que aqui... Você sabe uma bem curiosa, vou contar para você? Se eu fosse, a melodia não era acumulativa. Ela era... Ah, E era sempre. Quando eu fiz a letra, eu propus essa coisa de ir acumulando. E aí o Em teve que ir fazendo essa melodia que é. E você vê que às vezes ela marca. É uma coisa esquisita, porque ela marca de um jeito diferente, né? Porque ela não é exatamente igual. Quando vai acumulando, tem um A e B, assim. não, porque se eu fosse uma formiguinha, é diferente de e se eu fosse um macaco? Essa jogadinha do e se eu fosse um macaco foi uma coisa que eu pus porque era muito que o macaco estivesse lá, assim. E Mas, é mas ótimo, porque trabalha também uma série de noções rítmicas e de compasso, né? Que é inconsciente, sim, mas entra. sim. Não, e também porque assim, ó, às vezes a formiguinha tá no um, né? Então, se eu fosse uma formiguinha, tá pra cima, né? Daí quando entra o bicho preguiça, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, aí resolve. Então, assim, uma vez sim, uma vez não, termina na resolução ou não, não, não E termina. Assim. Então é isso que vai oscilando, assim. Foi um achado do Em a partir dessa é, ideia que eu trouxe de ir é o acumulando os máximo. bichos. E a coisa das segundas vozes, que se eu fosse uma formiguinha, Aí então o a outro gente abre às faz vezes. formiguinha. Isso. Abre a segunda voz e também dá um efeito lindo. Os arranjos de vocês são espetaculares, musicalmente. O que me chamou muito a atenção logo no início, a primeira canção que eu escutei foi Festa Floresta. Curiosamente, numa estrada de terra cercada de mato. Olha. Porque eu moro no interior e aqui tem muito sítio, muita fazenda, e a gente sai passear em represa e a gente sai ver natureza todos os dias. Que delícia. Os bichos da minha filha são tatu, pavão, não é gatinho e cachorro, entendeu? É muito engraçado. Ela gosta de Aham. tatu, é fanática por tatu. Esses dias ela viu uma coruja, daquelas corujas buraqueiras, como se chama, que ela é diurna e ela vive debaixo da terra. E ela viu uma coruja dessas se enfiar dentro do buraco. E ela apontava e falava, tatu, tatu. Oh, maravilha. Eu dava tanta risada, eu falava, filha, não é um tatu, é uma coruja. Lembra a coruja? E ela faz com a garganta. Olha. Eu morro de rir. Eu morro de rir. Ela canta tudo no ritmo e nas entonações certas. É uma coisa assim, mas eu não estou aqui para gabar minha filha, né? Mas enfim, a gente fica imbecil mesmo, mas tudo bem. Nossa, incontrolável. A gente fica achando que só o filho da gente é que faz aquilo, né? Mas enfim. Mas é porque a criança é muito genial. E aí a experiência de se É, acompanhar o crescimento de uma criança é, assim, um negócio muito impressionante. Aliás, eu vou fazer esse comentário que eu vejo também uma mudança nas nossas composições, eu e o E, mais ou eu ia menos te perguntar. com os filhos. Então, a Lola, que é a filha mais velha do Em, tem atualmente 10 anos. Aí eu acho que. E a Alice, que é a minha, tem 8. Então, nesse intervalo, quando ele teve a Lola e logo depois, um pouco depois, eu tive a Alice, assim, o grosso das nossas composições vem dessa fase para cá. E eu acho que isso foi muito significativo, assim, porque era um universo, o universo da infância era um universo que, obviamente, a gente tinha muita familiaridade, mas com um olhar um pouco mais técnico, de artistas educadores da infância, assim, né? De certeza. Ele também tem alguma relação com pedagogia, com educação? Olha, não diretamente, assim, de ter estudado, mas como acho que, sei lá, a maioria estourada dos músicos foi ser professor de música, né, em escola. Então, ele teve essa vivência de dar aula de música muito, assim. Que acho que é muito também comum, né,
do Com certeza. músico. Difícil sobreviver só sendo músico. Mas eu acho que assim, depois que a gente teve filho, a coisa mudou muito, sabe? Porque você cria uma intimidade com o olhar da criança para o mundo, Isso, né? a perspectiva da criança. E aí é muito assim, encantador de fato você acompanhar isso. Então, a gente É um fica. privilégio, é você ver desde o início tudo É, e se retomar também, né? Se retomar é sim. muito um processo revolucionário. E para mim, que eu nunca sonhei ser pai, a paternidade em mim foi um projeto conjunto de amor e de confiar no sonho da minha parceira. Então vamos lá, entendeu? Não estava no meu script. Eu morava em Portugal, estava bonitão lá, comendo bacalhau e cantando fado. Entendeu? E ela foi lá morar comigo e depois a gente voltou para realizar esse projeto, dentre outras coisas. E hoje é uma coisa tão anímica, tão. Não me imagino sem minha filha, é a coisa mais importante do mundo. E eu fico pensando justamente como eu percebo que o trabalho de vocês tem esse início menos autoral. Uma das minhas perguntas ia ser, que bom que você já respondeu, ia ser justamente essa: em que medida a maternidade te trouxe transformações até estéticas ou de outras ordens para o grupo, né? Para a obra de vocês, né? Mas vocês, quando compõem, tem um projeto, como é que eu vou te perguntar isso? Tem um conceito pedagógico que norteia esse trabalho? Passa por essa teorização ou na hora da composição é a criatividade livre, os canais totalmente abertos? Olha, eu acho que eu diria que se tiver alguma intenção pedagógica, seria ser antipedagógico na Ok, composição. ok. Porque eu acho que até talvez antes de ter filho, a tendência seria essa, de você vir com um olhar assim do que você, na verdade, em vez de você compor para a criança curtir, você quer passar um recado assim, né? Ou você supõe que aquele tema é interessante para a criança, assim. E aí fica, na verdade, são músicas que é um adulto querendo, assim, pensar como que a criança, o que pode ser interessante, mas fica distante, né? Fica, pode ter a maior boa vontade, mas talvez fique impositivo. E também um senso comum, que acho que é mais ou menos o que a maioria, pelo menos, faz. Né? É, é. E aí eu acho que a nossa composição vem muito da intimidade e de. É quase como se. Sabe aquela coisa que todo mundo fala, é meio óbvio, né? Mas que você vai falar com a criança, você abaixa, assim. É como se na hora de compor, a tentativa sempre é de abaixar e de ficar bem pertinho. E assim, o que que essa criança vai se ligar, assim, né? O que é interessante para ela é se descentralizar, de certa forma. É não fazer uma Sim. composição adultocêntrica. Só que muitas composições são adultocêntricas no sentido de que, assim, eu suponho que isso seja bom para a criança, assim. E a Algumas nossa coisas não tentativa dá para escapar disso também, em alguns é, momentos. claro que mesmo a gente está também supondo, mas é uma suposição a partir de uma aproximação e de uma intimidade, assim, de tentar se aproximar desse olhar para o mundo, né? Desse olhar da criança achar interessante uma coisa, assim. Então, até a gente tira sarro disso um pouco no Instagram, nas redes sociais, que a gente tem essa bandeira de que a música infantil não precisa ter segundas intenções, né? Porque a maior parte das músicas infantis tem uma mensagem que quer passar. As mais interessantes são filosofias de vida, as mais, assim, massificadas são lição de moral ou de bons costumes, né? Assim, falando para a criança que tem que lavar a mão, tem que escovar o dente, tem que ser bom amigo, tem que amar o mundo, sei lá. E a gente vai muito na contramão disso, né? E Sim. aí tem um encontro, por exemplo, Dente Mole, que é uma música do Em, era antes do Tchê, que ele já tinha essa música.
e fala isso. Ele é filho de dentista, era uma experiência própria, que ele ficava lá tendo que cuidar do dente. Era um pensamento dele de criança. Mas por que que eu preciso cuidar desse dente tanto que ele vai ficar mole e vai cair? Tipo, por que que eu tenho que Claro, cuidar? claro. E depois vocês encontram, ele encontrou a solução linda, que é para que o outro nasça mais forte, não é isso? É. Mas ao mesmo tempo, no final, falar, agora eu vou comer um monte de Mas é chocolate, dane-se. isso que eu acho, me chamou muita atenção isso. Eu acho incrível isso nas letras de vocês, ou dele, enfim, que quanto mais vocês se abaixam para falar com a criança, mais vocês se comunicam com todos. A música de vocês tem uma inteligência que se presta a qualquer tipo de faixa etária, de apreciação. Eu sou encantado. Acho É. realmente de uma inteligência literária, de uma inteligência musical, nos arranjos, nas apresentações. Aliás, falando em apresentações, as coreografias, como é que surgem? As coreografias sempre foram criações nossas, assim. Então, desde a época que a gente era um quarteto, né? A gente criava Sim, juntos ali, era sempre um processo criativo duro, né? Porque com quatro cabeças imagino. pensando. Nunca É, teve um imagino. diretor. Depois, na versão em três também, a gente fazia juntos, ia quebrando a cabeça, ia tendo ideias, né? Eu sempre puxei um pouco mais essa frente por uma questão de repertório, de afinidade, dessa vivência no teatro, na dança, assim. Então, sempre encabecei muito esse processo da parte visual do show, né? Sim. E o Em sempre muito encabeçou esse processo da parte musical, ele que faz a produção musical, você comentou dos arranjos, tudo é ele, assim, eu acho incrível. E aí, nesse último show, que é agora o que a gente está apresentando, né, o ano passado e esse, que é o Todo Dia, pela primeira vez a gente fez uma coisa diferente, que foi muito legal, que a gente não chamou ninguém para dirigir, a gente que fez as coreografias, mas a gente foi fazer um workshop com a Tita, que é a Maria Eugênia Nóbrega, né, filha do Antônio Nóbrega, que é uma super bailarina, assim, Uau. incrível e muito talentosa. E aí a gente fez um workshop com ela antes de começar a montar as coreografias. Foi muito legal. Até porque assim a gente estava há 2 anos fazendo show para câmera, entendeu? Então era uma coisa assim, que a gente estava travado com o corpo. A gente estava ali no quartinho minúsculo fazendo live, assim, a gente precisava quase que Abrir o braço. um reaquecimento do corpo, assim. E aí foi muito legal. A gente foi fazer esse workshop com ela. Voltamos, a partir de todas as vivências, a gente fez todas as coreografias. E aí a gente voltou e apresentou para ela. Ela ainda deu um toque ou outro, assim, aqui talvez vira Sim. cabeça, uma coisa assim, teve essa troca. E aí Sim. foi isso. E aí a gente Tem que ter estreou. um E esse olhar de fora, foi às muito vezes, né? legal poder contar com esse olhar de fora, coisa que a gente nunca teve. A gente sempre, a gente se filma e assiste quando a gente É, está mas criando. então, é um olhar de fora também, É. né? Mas foi muito legal. E esse show é um dos mais coreografados, assim. A gente, nossa, Tá. é até fisicamente um dos mais intensos dos que a gente já fez, assim. Deve ser muito cansativo, né? Porque tem muita dança, assim, é tudo com muito corpo. Até porque agora a gente está em dois, então, assim, Sim. você tem que preencher mais, né? Olha, a Lia, que é a minha esposa, está nos perguntando, nesse momento aqui embaixo, em que momento o Tiqueque, de alguma maneira, passou à frente da professora ou da carreira acadêmica, se é que passou. Olha, Se você fez essa Lia. transição, quer dizer, você fez essa transição ou não? Ou você segue com as duas linhas, com as duas frentes? Eu acho que atualmente sim, mas difícil, Lia, essa sua pergunta, porque essa identidade de professora, para mim, É forte, ela né? foi muito, muito, muito forte, assim. Ela ainda é. Mas assim, E daí você na minha ainda dá carreira, aula? Você está em alguma escola no momento? eu não dou aula atualmente. Então foi assim, um pouco a minha identidade de professora foi muito forte. Eu saí da escola,